E aí, pessoal da quinta IPB de Guarulhos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Aqui quem vos fala é o reverendo Pedro Aragão. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Campo Formoso, na Bahia. Gostaria de ler com você o Salmo 84 e fazer uma breve reflexão sobre ele. O Salmo de 84 ele é um salmo que está no terceiro livro dos 5 livros em que são subdivididos os 150 capítulos dos Salmos, né? O Salmo dos filhos de Coré, o mestre de canto, segunda melodia, os lagares. Salmo dos filhos de Coré. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe aos seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Nós sabemos que o assunto do momento é essa pandemia, o coronavírus, Covid-19, né, que é a segunda mutação do coronavírus. Nos últimos dias nós temos percebido que estamos passando por algumas fases, né? A primeira fase foi aquela fase do evite contato com pessoas que têm alguns dos sintomas da doença, evite estar próximo a pessoas que estão gripadas com algum outro tipo de enfermidade parecida, né? Aí teve aquela segunda fase, né, do quando você chegar em casa, lave bem as mãos, passe álcool gel, use sabão neutro, não use compostos de vinagre e tal, várias dicas. E tem a terceira fase, que é a fase atual, não saia de casa, fique em casa. E neste fique em casa, muitas pessoas têm aproveitado para desfrutar mais de sua família, né? Marido, mulher, filhos, irmãos têm aproveitado mais tempo juntos, né? É claro que conviver mais próximo, nós vemos também que acontece uma redescoberta, além da redescoberta dos prazeres familiares peculiares em si mesmos, também tem o reaprendizado de como nós vamos lidar com as dificuldades, né? Porque onde tem pessoas juntas, quanto mais pessoas em um espaço de tempo menor, mais suscetível a acontecerem uns tantos outros problemas, né? Mas a ordem permanece, fica em casa, você tem que ficar em casa, você tem que saber lidar com essas dificuldades, né? Aqui o salmista, dentre os filhos de Coré, aqui nós aprendemos neste salmo que ele é um salmo que ele relata 2 sentimentos no que diz respeito ao templo do Senhor, né? O primeiro sentimento é o sentimento de saudade. O versículo 2, ele diz que a minha alma suspira, desfalece pelos átrios, por estar na casa de Deus, sente saudade da casa do Senhor, do templo do Senhor. Bem como também um segundo tema deste salmo é o tema do privilégio de se pertencer, de se fazer presente no templo do Senhor. Ele diz aqui no versículo 4 que é bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, dentre os tantos privilégios, o privilégio de poder louvar perpetuamente, né? Ter o acolhimento do Senhor, um acolhimento paternal, além de louvá-lo continuamente, né? Pois bem, ainda que hoje nós sintamos saudades do templo físico, né? E todos nós sabemos os tantos benefícios que são atrelados aos meios de graça concedidos através de Jesus Cristo, na sua vida, na sua história, no seu sacrifício por nós,
Nós já entendendo que nós somos templos do Senhor e habitado o próprio Santo Espírito de Deus, o questionamento que eu vos trago é como é que anda. Então o seu fica em casa, mas no que diz respeito à sua própria casa, sendo a casa morada do Senhor. Como você tem cuidado de você mesmo, como você tem trabalhado o seu próprio ser espiritual, bem como também daqueles com os quais você se relaciona, né? E nós sabemos que em toda a nossa vida nós aprendemos nos nossos relacionamentos com Deus que temos que ter cuidado com a nossa própria estrutura emocional, espiritual, através da comunhão bíblica, da oração, da leitura e meditação da palavra, né? Mas será que nestes dias você pode estar dizendo que passar um dia na presença do Deus vivo que habita em você vale mais do que 1000 dias em outro lugar, como diz o próprio salmista aqui? Ou você não tem tido base, suporte e alimento suficiente necessário para se fazer valer aquilo tudo que você aprendeu em tantos meses e anos durante a sua vida cristã? Um outro questionamento me chama a atenção que nesses últimos dias muitas pessoas saíram para estocar alimentos, comprar, fazer compras exageradas, imaginando que não fosse sair de casa, acho que nunca mais, né? E estocando alimentos em suas casas para ter com que se alimentar em dias em que não tivesse acesso aos supermercados, ou não pudesse sair definitivamente, ou os mercados estivessem fechados. Então eu trago um questionamento baseado nisso, né? Como que você está vivendo daquilo que você estocou, entre aspas, em todas as vezes que você esteve no templo do Senhor e usufruiu da grande feira da alma, né? Que os aprendizados que nós temos na casa do Senhor. Pois a depender do tanto que você dispõe, do que você aprendeu da parte do Senhor, você está espiritualmente em um determinado patamar, em diferença daqueles que de repente nesta hora se vê em desespero porque não estocaram alimento espiritual suficiente. A diferença hoje que eu vejo entre muitos cristãos, aqueles que têm paz, segurança em Deus, porque resolveram aproveitar do templo do Senhor, daquela comunhão, do privilégio de estar na casa dele e usufruindo, e hoje essas pessoas estão seguras, têm a maturidade espiritual de que Deus está no controle, em detrimento de outras pessoas que apenas frequentavam, apenas iam, mas aquilo não os alimentou de tal forma que hoje essa pessoa, não tendo estocada, vive um certo desespero. Pois é hora agora de todos porem por sobre a mesa do jantar tudo aquilo que aprenderam, aprender da parte de Deus que Ele é só o escudo, e aprender, como o salmista finaliza aqui no versículo de número 12, que feliz é aquele homem que confia no Senhor. Este é o meu desejo para você, meu irmão. Entenda que é feliz aquele que confia em Deus, pois permaneça confiando no Senhor. O Senhor não nos desamparou. Tudo isso que nós estamos passando vai passar, e Ele permanece sendo Deus e permanece conosco. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Um forte abraço. Um abraço, meu querido Bruno, Carol e os seus filhos.